Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Quando o Rodrigo conversou comigo, eu tinha conversado há um tempo atrás, eu pensei assim, vou conhecer o Amapá, vamos juntar com alguma coisa, e surgiu o evento, então, desde o começo eu pensei em... E ele pediu isso também, ele falou assim, quero que tu apresente uma coisa para os meus alunos, né? Então, eu estou falando também com os professores que estão aqui, mas estou falando para vocês principalmente, para a gente pensar junto algumas coisas, pensar junto alguns fenômenos e pensar junto algumas intuições nossas, enfim. O meu trabalho é sobre metáforas, sou professor da Universidade do Sul de Santa Catarina, lá em Palhoça, próximo de Florianópolis, né? E quando eu comecei a estudar isso, na verdade eu estudei isso mais no meu doutorado, atualmente estou dando aula aqui no doido e a gente tem pouco tempo a pesquisar no meio de uma porção de provas para corrigir, né? Mas quando eu estudei isso daqui, tinha uma intuição muito interessante, né? Eu lendo um texto do Richard Hort, e ele apresenta a noção de metáfora pensando como aquele conjunto como se fosse uma espécie de um modelo que a gente extrapola para outros domínios de experiência para entender o que acontece ali. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, vocês já devem ter ouvido de repente na biologia alguém falar assim, dupla hélice de DNA, correto? Ou de repente alguma outra metáfora biológica, me ajudem. A dupla hélice de DNA, ou agora estou lembrando só de coisas da história. Modelo atômico, sério? Oi? Modelo atômico, fugir de ameixa, modelo atômico. Modelo atômico? Sim, também serve, só que isso já é bastante mais elaborado. Quando a gente fala na dupla hélice de DNA, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma hélice, né? Vocês já viram lá a formação do DNA nos livros de biologia e tal, a gente chama aquilo de dupla hélice, mas todo mundo sabe que aquilo não é uma hélice, tem a forma de uma hélice, né? Bom, então o Richard Hort, ele sugere que metáforas, assim como quando a gente fala de uma dupla hélice de DNA, elas têm uma função cognitiva. Elas ajudam a gente a pensar algumas coisas que a gente não tem como pensar com aquilo que a gente tem dado ou conceituado na nossa linguagem. A gente não tem uma palavra melhor, a gente fala de dupla hélice, depois essa noção de dupla hélice ou de hélice melhor definida, a gente pode continuar falando em dupla hélice, enfim, mas depois a gente não precisa mais ficar explicando. Mas no começo, esse start para a gente pensar uma coisa que antes a gente não podia pensar, é uma coisa que se põe, né? E o que é interessante, existem exemplos na história da filosofia mostrando acontecer desse jeito, né? Por exemplo, o Darwin, quando ele escreve lá A Seleção das Espécies segundo a Seleção Natural, não é? Ele fala da seleção natural, mas naquele tempo a palavra seleção implicava um componente humano, eram humanos que selecionavam. Tanto é que logo depois que ele fala em seleção, ele tem que explicar essa palavra seleção, ou seja, para o uso da linguagem lá no tempo do Darwin, falar em seleção implicava em ter algum tipo de intenção. Não é à toa que quando a gente fala hoje em dia de seleção natural, a gente pensa que existe algum tipo de objetivo na seleção natural, quando a gente está falando de biologia, né? Os biólogos sabem que não existe nenhum tipo de objetivo ou não existe nenhuma teleologia para falar quando a gente está falando de seleção natural. Bom, esses são exemplos de metáforas que surgem para ajudar a gente a entender um novo fenômeno, né? E depois a gente pode abandonar essa aproximação e ficar com um conceito definido de outra forma, etc. Bom, e diante disso, eu comecei a pesquisar e perguntar como que as metáforas funcionam, como as metáforas linguísticas, como que as metáforas funcionam, né? Para que elas são úteis? Ou se é que elas são úteis? Será que dá de explicar ela por meio de outros fenômenos da linguagem? Ou, de repente, a metáfora é um fenômeno especial na linguagem, né? Então, para entender o que são metáforas linguísticas, né,
a gente vai fazer um caminho. O caminho é, primeiro, pensar, mostrar para vocês o que eu estou chamando de metáfora, né? Mostrar uma primeira teoria acerca de como funcionam as metáforas, que é basicamente aquilo que a gente aprende lá no ensino básico, metáfora com comparação, vou mostrar isso. Depois, eu vou mostrar como que a pragmática linguística entende a metáfora e pretende explicar a metáfora como um fenômeno da pragmática, né? A pragmática é uma área da linguística, pode ser também da filosofia, de algum modo, que vai tentar mostrar que certos fenômenos são decorrentes do próprio uso deles, né? E vou mostrar para vocês como isso não funciona tratando dentro daquele tipo de quadro, o que sugere que é necessário algum outro tipo de explicação. Então tem um percurso, eu acho que vai ficando um pouquinho mais claro à medida que a gente for explorando. Ok, então, uma metáfora. O chefe está um leão. A menos que a gente esteja supondo que o nosso chefe... De acordo com o Wikipédia, o leão feminino, leão Essa é uma definição que não é nem um pouco metafórica, né? Ela pretende ser literal. O nosso aqui está alerta. Está alerta, está ouvindo tudo, tipo, não sabe tudo que a gente faz, não se iludam. O chefe está um leão. A menos que a gente imagine que o nosso chefe realmente seja um leão, a gente pode dizer que essa frase tem um significado metafórico, né? Ou pelo menos no nosso dia a dia a gente fala literalmente. Essa não é colada essa mesa. Pode virar. Pode virar. Mas sou tão levinho. A menos que a gente imagine que o nosso chefe seja realmente um leão, a gente pode dizer que essa frase ela tem um significado metafórico. Para ela fazer sentido, a gente falar, ela é uma metáfora. O nosso chefe realmente não é um leão. O que vai dizer uma teoria mais comum da metáfora, que é a noção de metáfora com comparação, vai dizer que o nosso chefe está como um leão, ou que o humor do chefe é como o humor de um leão. Correto? Mas a gente diz que é metafórico porque, a partir do nosso uso mais comum da linguagem, a gente não vai dizer que o nosso chefe é realmente um leão, mesmo que a gente estivesse fazendo alguma história, enfim, ok? Mas no uso comum, o chefe nosso não é leão. Bom, uma outra forma de pensar isso aqui é importante porque depois eu vou falar de aplicaturas conversacionais, que é a explicação pragmática, é inserir isso num diálogo. E aí, como foi a conversa com o chefe? Daí a pessoa fala, o leão rugiu. Novamente estou comparando meu chefe com um leão. E é isso que eu estou chamando de metáfora. E é isso, de um modo geral, que os filósofos têm chamado de metáfora quando vão pensar a noção de metáfora. Okay? Não é uma noção específica de metáfora diferente da noção de catacrese, de metonímia, de hipérbole. É a noção de metáfora como linguagem figurada, né? Daí isso remete um pouquinho lá ao Aristóteles, que pensa a metáfora como a mãe de todas as figuras de linguagem. Então, significado literal, significado metafórico. De algum modo, quando a gente está falando de significado metafórico, a gente está falando daquele conjunto de significados que a gente assume que não podem ser idênticos aos significados codificados na frase a partir do uso comum da nossa linguagem. Correto? Bom, o que diz o dicionário acerca do que é uma metáfora? A gente viu 2 exemplos de metáfora. O dicionário diz o seguinte, é o do dicionário Wise: designação de um objeto ou qualidade mediante uma palavra que designa outro objeto ou qualidade que tem como primeiro uma relação de semelhança. Então, quando a gente fala o leão rugiu ou o meu chefe está um leão, a gente quer levar o nosso interlocutor a comparar alguma coisa, não sei o que, mas comparar alguma coisa do leão com o humor do meu chefe. Correto? Então, a ideia de semelhança. E o jeito como que a gente aprende lá na escola, né? Tem algo, né? Ele tem uma vontade de ferro, serve para designar algo como uma vontade forte como o ferro.
Então, a ideia é de uma comparação. Na verdade, uma forma de definir a metáfora é dizer que a metáfora é uma comparação abreviada. Os filósofos leem isso e pensam, mas como pode? Que tipo de semelhança que está aparecendo ali? Né? Por exemplo, então, metáfora é uma comparação abreviada, onde uma vontade de ferro significa uma vontade forte como o ferro. Uma metáfora nesse sentido seria simplesmente uma abreviação. Quando a gente está falando que o meu chefe é um leão, eu estou falando que o meu chefe é como um leão. Parece que explica algumas coisas, mas tem algo mais, né? Então, o chefe está bravo como um leão, como sendo uma paráfrase a comparação completa da metáfora, o chefe é um leão, que seria uma abreviação dessa comparação. Né? Ou o chefe falou comigo como um leão que ruge. A questão que se põe aqui é o que há de fato entre, qual que é a semelhança que existe de fato entre o rugido do leão e o humor do meu chefe. Correto? Como que a gente intui essa semelhança? O que está acontecendo aqui no nível da nossa troca linguística que permite a gente pensar, ou melhor, mais do que isso, que permite a gente compreender quando alguém pergunta assim, né? Como é que estava o professor Cid? Estava um leão hoje na sala. Como é que a gente vai pensar? Como é que a gente entende isso? Como a gente é capaz de entender isso? Né? Se a gente falar simplesmente, eu entendo isso porque eu entendo que o Rodrigo estava bravo como um leão, a gente vai pensar assim, tá, mas o que significa como um leão nessa frase? Né? Não parece que a comparação, simplesmente pensar na comparação, explica como que a gente consegue entender uma metáfora. Para explicar isso, o Recanati, ele tenta mostrar, não necessariamente para explicar o fenômeno da metáfora, mas ele mostra que existe um modelo padrão de explicação, que ele chama de modelo semântico pragmático, que consiste em dizer o seguinte, basicamente diz o seguinte, na verdade, quando a gente está usando uma frase metafórica, né, o leão rugiu, o meu chefe está bravo como um leão, na verdade, o que a gente está fazendo é usar o significado comum das palavras, mas devido à nossa troca linguística, a nossa cooperação, a gente vai precisar imaginar que eu não estou falando de fato de um leão, eu estou falando alguma coisa diferente disso, né? Ou seja, tem alguma coisa sendo implicada pela minha fala, né? Eu falo, o meu chefe está um leão. Não, o meu chefe não pode estar um leão, então ele deve estar bravo como um leão. Ou seja, eu vou começar a variar possibilidades de interpretação para quê? Para que faça sentido aquilo que o meu interlocutor está falando, né? Bom, isso implica uma coisa. Isso implica, e essa é uma sugestão de um texto do Davidson de 1978, que as metáforas significam, e ele defende que as metáforas significam o que as palavras, em sua interpretação mais literal, significam, e nada mais. Ou seja, ele supõe que quando a gente tem uma frase metafórica do tipo o leão rugiu, para falar do chefe, a gente está falando o quê? Qual que é o significado dessa frase? Ele fala, o significado dessa frase é tão somente que o leão rugiu. O que se vai interpretar acerca daquela frase é uma consequência prática, é uma consequência pragmática, depende do uso da linguagem, correto? Mas o significado da frase continua sendo o leão rugiu e pronto. Como que está o Rodrigo? Como foi a aula do Rodrigo? Estava um leão. Significa o quê? Estava um leão. Como que eu sei que não pode ser literal? Eu vou variando possibilidades de interpretação para poder fazer sentido aquilo que eu estou falando, e vou dizer ou vou assumir que o significado do falante, ou a intenção de quem fala que o professor estava um leão, é diferente daquilo que eu estou expressando literalmente. Faz sentido?
algum sentido? Né? Então, a partir desse modelo padrão semântico pragmático, a gente pode dizer que a gente compreende uma metáfora não devido ao significado literal daquela frase, né, daquela palavra, mas devido ao uso. E essa solução semântica pragmática, a diferença entre a proposição semanticamente expressa, melhor, supõe uma diferença entre a proposição que está sendo, que eu estou falando de verdade, que é a proposição semanticamente expressa, né, por Leão Gil, né, e aquilo que a gente vai interpretar a partir dela. Dependendo do nosso contexto, essas interpretações podem variar, mas a frase que de fato está sendo expressa é o Leão Gil, nada mais que isso. Essa é a solução padrão, né? Bom, e essa solução padrão que é, de algum modo, ou melhor, que ela é a solução da pragmática, ou melhor, o aparato conceitual do Grice, que estuda a pragmática, permite a gente entender o que acontece, como que acontece no final das contas, essa interpretação do que alguém venha falar para a gente, né, a partir do nosso uso, né? E ele vai dizer que isso acontece a partir de acarretamento, são implicaturas, né? Mas aqui vai ficar claro o exemplo. Ó, imagine que a gente está, isso aqui já é, eu já estou usando o que a gente pode pensar a partir do Grice, depois vou mostrar quais são as regras que explicam como funciona a nossa linguagem para chegar nisso, né? Mas quando a gente chega, imagine só que a gente tem um vizinho muito barulhento, né? E que é um terror, ninguém dorme, né? Com aquele vizinho. Então, se quem mora contigo fala assim, o vizinho voltou, a proposição semanticamente expressa por aquele indivíduo é o vizinho voltou. Mas isso não significa simplesmente que o vizinho voltou. Dado o contexto, significa não vou mais dormir. Isso é o quê? Isso é uma implicatura. Porque, e para o Grice, sem a gente supor essas implicaturas, as nossas trocas linguísticas, elas seriam problemáticas de explicar. Porque, de fato, imagine, esse tipo de diálogo é totalmente possível, né? Se você fala que o vizinho voltou e a outra pessoa entende que o vizinho que não vai ter mais nenhuma noite de sossego, significa que você entendeu algo além do que estava semanticamente expresso pela frase o vizinho voltou, correto? Uma outra frase, né? Imagine que a gente tem um gato chamado Miau e o gato sumiu. E daí alguém fala assim pra você, o gato está sobre o tapete. O que você vai pensar? O Miau sumiu e alguém chega pra ti do nada e fala, o gato está sobre o tapete. Significa o quê? Que o Miau voltou. Correto? É possível imaginar isso? Imagina o Miau fugiu e daí você está em casa, tua mãe chega e fala simplesmente assim, ó, o gato está sobre o tapete. Você não vai imaginar que ela está citando algum filósofo que eventualmente tenha usado essa frase como algum exemplo para explicar algum fenômeno linguístico. Correto? Você pensa, vou pensar imediatamente no Miau, né? Isso é o quê? Isso é um acarretamento pragmático, isso é um acarretamento que não depende exclusivamente do código linguístico ou daquilo que está sendo semanticamente expresso naquela frase, né? Ou seja, não depende da proposição, né? Ou um outro exemplo, alguém pergunta para você, tem leite ainda? Né? Você mora com alguém e você pergunta, tem leite ainda? E a pessoa fala assim, precisamos ir no supermercado. O que significa isso? Significa que o Miau voltou? Não, significa o quê? Que não tem leite. Correto? Isso são as implicaturas pragmáticas que explicam como que a gente pode inferir coisas diferentes daquilo que estava sendo expresso literalmente por uma frase qualquer. Bom, a gente acabou de falar antes que uma metáfora também parece expressar algo diferente daquilo que está sendo literalmente expresso naquela frase. Quando a gente fala que
pergunta, né? Como é que estava o chefe? Daí alguém responde, o leão rugiu. Eu estou dizendo que a gente só pode entender esse tipo de jogo linguístico se eu estou supondo que o leão rugiu não signifique literalmente que o leão rugiu. Porque imagina só se você interpretar literalmente essa frase. Você vai falar o seguinte, cara, eu te perguntei se o chefe tá de boa e tu me disse o leão rugiu, tá doido? Algum problema? Né? Não, a gente não supõe isso. As nossas trocas linguísticas supõem que o nosso interlocutor está cooperando com a gente. Né? Que o nosso interlocutor não está... Né? Imagine que o modo como nós trocamos informações e usamos a linguagem no nosso dia a dia tem como base um princípio muito básico, que é o princípio de que a gente está cooperando. Se a gente não tem esse princípio como base da nossa linguagem, as nossas trocas linguísticas não funcionam. Né? Você fala, pega lá para mim um controle remoto do data show, daí a pessoa fala sim e não aparece, senta na cadeira. Ou fala, ok, eu acho que tem água. Não, para tu entender isso, tu vai precisar fazer uma implicatura, e às vezes ela não é possível, ou você fala que a pessoa está doida. Bom, de qualquer forma, a gente supõe que o nosso interlocutor, aquele indivíduo com quem a gente está conversando, esteja cooperando com a gente. E o Grice, ele elabora um quadro que pretende explicar como acontece essa nossa coordenação, quais são os princípios que regem as nossas trocas linguísticas que levam a gente a interpretar de forma não literal, ou melhor, acarretar outras informações acerca daquilo que está sendo expresso literalmente numa frase qualquer. Né? E ele fala, tem um princípio, esse princípio é um princípio geral, um princípio de coordenação. Faça sua contribuição, como for exigido, na etapa na qual ela ocorre, pelo fim ou direção aceitos da troca convencional em que você está envolvido. Ou seja, existe uma troca linguística, a gente está conversando, né? Se alguém te pergunta, você vai responder naquela hora, você não vai responder daqui 5 minutos, né? Se ninguém te perguntou nada, você não vai responder uma pergunta que não foi feita. De um modo geral, as nossas trocas, elas supõem que a gente está se coordenando, né? E essa coordenação, segundo Grice, acontece segundo algumas máximas. Ele elenca 4 máximas. A máxima da qualidade, a máxima da quantidade, a máxima da relevância e a máxima do modo, que basicamente vão dizer quais são esses princípios, ou melhor, como se articula a nossa cooperação na medida em que a gente está fazendo uma troca linguística. A máxima da qualidade diz o seguinte: se alguém vir te perguntar alguma coisa, correto, é importante para que a nossa troca linguística tenha sucesso, seja coordenada, não seja descoordenada, né? Que a nossa informação tenha qualidade. O que significa qualidade aqui? Significa que, se alguém te pergunta, está supondo que você vai dar uma resposta verdadeira, né? Mais do que isso, acredita que aquela resposta seja verdadeira. A pessoa, você acredita que, né, quando alguém te faz uma pergunta, você espera uma pergunta verdadeira, espera que a própria pessoa acredite que aquilo que ela está te falando também é verdadeiro, né? E também que a pessoa não vai te dar informações que ela tem dúvida. De um modo geral é isso, né? Ah, a mãe está em casa? Se tu for né, alguém te perguntar, a mãe está em casa? Daí você responde, eu acho que é importante, não, ela não está em casa, né? Isso é preciso, né? E você supõe que a pessoa está considerando isso a dar resposta para você, né? Que a pessoa sabe que ela não está em casa, que ela acredita que ela não está em casa, e que se tivesse qualquer outra informação diferente disso que pudesse levar a pessoa a duvidar que a mãe está em casa ou não, ela também falaria, né? Essa é a máxima da qualidade. A máxima da quantidade é basicamente a ideia de que se alguém te faz algum tipo de pergunta, na troca eu estou usando o exemplo de pergunta porque funciona melhor para dar o exemplo, mas não precisa ser necessariamente uma pergunta, correto? Bom, quando alguém te faz uma pergunta, a mãe está em casa? Né? Daí a gente responde, ela está em casa e está limpando a casa e eu preciso fazer minhas tarefas da faculdade e eu acho
que a Lua é redonda. Notem, eu estou informando um monte de coisa que pode ser verdadeiro, mas não é. Eu estou falando mais coisas do que é exigido na minha frase, na minha troca. Portanto, a gente não faz isso no nosso dia a dia. E para que a gente possa se coordenar, implica que as nossas respostas, então, o modo como a gente usa a linguagem, sigam o que o Graz está chamando aqui de máxima da qualidade. A gente não vai falar nem mais do que é preciso e nem menos do que é preciso para que a gente continue a nossa troca linguística. Correto? A máxima da relevância. A ideia de que quando a gente está respondendo alguma pergunta de alguém, novamente, aquela informação que a gente está dando vai ser relevante de alguma forma para aquele tópico que a gente está tratando. Correto? E a máxima do modo é acerca de alguns princípios de evitar a obscuridade. Geralmente a gente evita, a menos que a gente esteja num jogo que exige algum tipo de obscuridade ou de... Imagina a gente está vendo alguém declamar uma poesia, a gente já está supondo que aquilo ali tem uma certa obscuridade, por exemplo. Ou que pode ter uma certa obscuridade. Então a gente não vai exigir do poeta que ele seja claro, mas se você está tendo aula com um professor, você supõe que ele possa ser claro. Se ele não conseguiu esclarecer de um jeito, você vai perguntar de volta e ele vai esclarecer. Correto? Então, quando se fala de máxima do modo, está supondo um conjunto de princípios que visam garantir, evitar obscuridade, ambiguidade, garantir brevidade e certo ordenamento naquilo que a gente está falando. Correto? Bom, isso daqui são as máximas e o base do princípio de coordenação do Graz, que explicariam como acontecem as implicaturas conversacionais, que explicam como que pode, que quando alguém pergunta para a gente uma certa... ou quando a gente pergunta algo para alguém, por exemplo, a pessoa mesmo dando uma resposta que, desde o ponto de vista literal, não funciona, né? A mãe está em casa? Eu acho que você tem que levar a chave. Opa! Né? Literalmente, essa frase uma não gruda na outra. Eu não respondi se a mãe está em casa. Mas o meu interlocutor vai imaginar que a minha frase faz algum sentido na troca linguística. E na medida em que a minha frase significa alguma coisa na troca linguística, ele vai gerar, vai implicar uma outra informação. Se eu preciso levar a chave, porque a mãe não está em casa. Correto? Bom, para a gente usar isso nas metáforas, o passo seria justamente mostrar que metáforas são implicaturas dessa forma. Correto? Então, quando a gente está falando que o chefe está no leão, ou que o leão rugiu, né? Como é que está o chefe? O leão rugiu. Isso significa que o humor do chefe é como um leão enfurecido. Ou seja, quando eu comunico que o leão rugiu, o meu interlocutor vai acarretar que o humor do chefe não está legal. Da mesma forma como que quando alguém questiona se a mãe está em casa e eu falo para ela, para a pessoa que ela precisa levar a chave, que a mãe não está em casa. Então, se o leão rugiu, é porque o humor do chefe não está bom. Né? E é possível explicar muitas metáforas, ou supostamente explicar muitas metáforas usando o esquema da pragmática. Né? Mas isso tem alguns problemas, algumas lacunas. Algumas metáforas, por mais que a gente tente encontrar uma implicatura para ela, a gente não consegue. A gente não consegue sair do âmbito metafórico, a gente pode falar assim. Né? Quando a gente fala o leão rugiu para o chefe, para o humor do chefe, a gente pode falar o chefe está enfurecido. Né? A gente consegue encontrar algum tipo de paráfrase, alguma espécie de tradução. Né? Mas tem algumas metáforas que isso não é possível. Né? Por exemplo, se eu falo que a série é um bloco de gelo. Esse é um exemplo que o Searle, que também está falando sobre metáforas, ele usa para mostrar que algumas metáforas são dificilmente traduzíveis. Né? O que significa dizer que série é um bloco de gelo? Significa dizer que ela é fria. Mas também não significa que ela é fria. Ninguém está falando que a série está morta ou coisa do gênero. O que significa dizer que a série é um bloco de gelo? Né?
Pro Searle, essa é uma frase que, por mais que você procure paráfrases possíveis para dizer exatamente o que isso significa, você não consegue encontrar uma paráfrase evidente para ela, né? Um outro acontecimento que acontece que questiona se o modelo pragmático, dentro desse quadro semântico pragmático padrão que eu estou falando, consegue explicar o funcionamento das metáforas, é quando a gente tenta cancelar uma implicatura. De um modo geral, aquelas nossas implicaturas que eu mostrei para a gente antes, elas podem ser canceladas, elas podem ser evitadas se a gente acrescenta algumas informações, né? Quando eu falo que o gato está sobre o tapete, né? A pessoa que está ali, naquele contexto, onde o miau fugiu de casa, vai pensar, bom, então se o gato está sobre o tapete e a pessoa está me falando isso, significa que o miau voltou. Mas eu facilmente cancelava essa implicatura se quem fala que o gato está sobre o tapete falasse da seguinte forma: o gato está sobre o tapete, mas é o bingo, não é o miau. Opa, quando a pessoa fala, mas é o pingo, imediatamente o interlocutor já sabe, então o miau não voltou. Isso é uma forma de cancelar uma implicatura, evitar que alguém tire uma conclusão que no contexto seria uma conclusão relevante e não chegue a essa conclusão relevante, né? Então, o gato está sobre o tapete, mas não é miau. Quando eu falo que não é o miau, eu já tiro a possibilidade de que o meu interlocutor retire a seguinte implicatura, que o miau voltou, porque eu já disse que não é o miau. Mas nas metáforas não dá de fazer isso. A gente só consegue cancelar uma metáfora se a gente faz referência ao significado literal daquele termo, né? Por exemplo, quando eu falo que o leão rugiu, naquele contexto, né? Como que você encontrou o chefe? O leão rugiu, né? Se eu não quero que o meu interlocutor entenda aquilo como uma metáfora, eu tenho que usar o significado literal na frase, dizer que eu estou usando literalmente aquele significado. O único jeito de cancelar a implicatura, a suposta implicatura de que eu estou me referindo ao humor do meu chefe, seria dizer, o leão rugiu, mas eu estou falando do leão do outro lado da rua, porque meu chefe está um anjo. Notem que eu usei outra metáfora, né? Tá de bom humor. Bom, então, metáforas não podem ser canceladas, ou a implicatura, né, aquilo que se tira, o significado metafórico não pode ser cancelado frente, não pode ser cancelado como as implicaturas podem ser canceladas, né? Eu só posso cancelar uma metáfora, só posso evitar que o interlocutor tire aquela conclusão do que eu estou falando, se eu trazer o interlocutor por significado literal, significado comum estabelecido. Ok, basicamente são essas. Há algumas lacunas. O que nos leva a pensar essa diferença, né? Eu era para ter feito mais um slide aqui, eu acho que é por aí. Vamos ver se eu consigo reproduzir ele para vocês. O que acontece nas metáforas, e isso é uma conclusão de alguns autores que já estudam no que a gente pode chamar de um modelo mais atual, não esse semântico pragmático, que define certos comportamentos bem definidos para a semântica, para aquilo que é expresso literalmente numa frase e para aquilo que a gente pode aplicar a partir dela, né? É dizer que para a gente conseguir implicar alguma coisa acerca de um significado metafórico, por exemplo, quando eu chego e pergunto como que estava o chefe, e você fala, o leão rugiu, né?
a informação de que o humor do chefe não estava boa, ela não explica como que eu compreendi a metáfora. Na verdade, o que primeiro eu tive que fazer, eu tive que compreender a metáfora para depois dizer que aquilo se aplicava ao chefe. Né? Ou ainda, como a Sally está hoje. Sally é aquela personagem que eu falei até no começo. Como a Sally está hoje? Sally está um bloco de gelo. Bom, você consegue implicar que não está legal, que não está bom encontrar a Sally hoje, ou qualquer coisa do gênero. Né? Mas para você imaginar que não está legal encontrar a Sally hoje, você tem que primeiro ter interpretado a metáfora. E para interpretar a metáfora, você só pode interpretar a metáfora depois, né? Ou melhor, você só pode interpretar a metáfora, você só pode implicar algo a partir da metáfora, daquele jogo, depois de ter compreendido a metáfora. Para alguns autores, isso significa que entre o significado literal e a eventual implicatura que existiria na metáfora, né, existe algo como um significado metafórico. Né? Existe um passo anterior à própria interpretação de uma frase como necessitando de uma implicatura, que não é o significado literal, mas também não é o significado meramente implicado daquela frase. Há algo como um significado metafórico. Só que isso é problemático. Né? Primeiro que isso rompe com um paradigma que durou cerca de uns 30 anos, de 1970, talvez até 2000, que pensava que metáforas dizem o significado metafórico corresponde exatamente ao significado literal daquilo que está sendo expresso, mais nada. Ou seja, que as metáforas, no final das contas, são questões de uso. Então isso questiona se uma metáfora é de fato uma questão meramente de uso. Né? E se a metáfora não é meramente uma questão de uso, vem um problema. Então, existe alguma coisa no código linguístico, alguma coisa expressa na frase, semanticamente dada, né, que me permite gerar significados metafóricos. Então, esse é o quadro padrão que tenta explicar as metáforas a partir da pragmática, pensando a metáfora como uma implicatura. Né? Eu mostrei para vocês as lacunas, né, e apresentei agora para vocês a diferença entre o quadro semântico pragmático padrão e o modelo que eu não sei qual seria o nome mais adequado, para dizer que existe alguma coisa como significado metafórico. Né? E existem algumas teorias que tentam tratar se existe algo como significado metafórico, a gente tem que tirar algumas implicações disso. Né? A gente pode tirar uma implicação tanto para semântica, né? Tentando mostrar que talvez é necessário a gente formular uma teoria semântica que dê conta de relativizar certos termos dentro de uma frase conforme o contexto de proferimento daquela frase. Né? Então, bom, nós temos uma teoria semântica. Oi? A primeira consequência, né? A gente precisa, se a gente quiser ter uma semântica de uma linguagem natural, ser capaz de mostrar como que acontece a interpretação de frases metafóricas. Né? Um autor, é o Stern, ele sugere ser possível a gente introduzir um operador, ele chama esse operador de MDET, para tentar formalizar e indicar como no interior da frase a gente pode variar o conteúdo semântico de uma frase, sem necessariamente levar em consideração, ou levando em consideração o contexto, mas dirigido semanticamente, da mesma forma como a gente aponta para alguma coisa e fala esta cadeira, e aqui existe um gesto que me indica que é esta cadeira e nenhuma outra cadeira, o Stern sugere alguma coisa nesse sentido. Mas essa é uma consequência, então é necessário incluir na semântica explicação para significados que variam conforme o contexto de proferimento, né, que vai para além daqueles casos que eu apresentei, que eu indiquei aqui, do
isto ou aquilo, e que me permitiria inclusive relativizar o contexto de proferimento, uma palavra do tipo leão. Em alguns momentos, leão vai significar o chefe. Isso dentro de uma semântica formal. Bom, mais para uma teoria da significação, e daí tem uma autora alemã chamada Bettina Alt, que tem uma teoria interessante que acredita ou que defende que, além das implicaturas conversacionais, existem alguns outros mecanismos na nossa linguagem que fazem com que os termos com que a gente usa na nossa linguagem, possam ser flexibilizados. Ela apresenta um conjunto de mecanismos de enriquecimento ou de afrouxamento semântico, e ela tenta mostrar que esse seria um modo mais adequado para explicar como as metáforas funcionam, né? Então teria duas implicações, eu diria, né? Duas consequências de perceber que o quadro semântico pragmático padrão não dá conta de explicar as metáforas por meio da teoria das implicaturas do Gramsci. E essas duas consequências bom, se você quer formalizar, se você quer criar uma teoria semântica para dar conta dos fenômenos linguísticos, você vai ter que explicar como que acontece a metáfora dentro da semântica. E se você quiser ter uma teoria da significação, tentando mostrar como que nós lidamos com significados, você vai precisar mostrar como que termos dentro de uma frase podem ser afrouxados ou enriquecidos conforme o contexto de proferimento. Correto? Bom, então foi isso que a gente fez. Eu apresentei para vocês um fenômeno linguístico, estou chamando ele de metáfora, que é a ideia de linguagem figurada, linguagem não literal. Apresentei para vocês o quadro padrão, que eu chamei de quadro semântico pragmático padrão, que parte daquela intuição do Davidson, que diz que supostamente a metáfora significa tão somente aquilo que as palavras no seu uso mais comum significam e nada mais. Mostrei como existiam alguns problemas nesse tratamento e mostrei algumas necessidades diante disso. E bom, essa foi a minha apresentação. Espero que tenha tido alguma ideia interessante. Obrigado. Oi pessoal, eu queria perguntar para vocês se tem alguma pergunta para o professor. Pode falar, professor. Daniel. Da hermenêutica. É interessante quando a gente fala de... tem toda uma discussão da metáfora dentro do quadro da hermenêutica, que também é interessante. Só que o que eu diria, quando a gente está falando de hermenêutica, a hermenêutica ela já parte do pressuposto de que os significados eles são históricos, são contextuais. A hermenêutica não vai querer oferecer... A hermenêutica ela já fornece uma teoria semântica, ou seja, uma teoria que explica como que nós lidamos com o significado das palavras e de outras coisas, que supõe tanto a possibilidade de você enriquecer significados quanto afrouxar significados. Eu diria que isso é uma consequência, isso daqui teria uma implicação se a gente quiser ter uma teoria semântica, explicar com símbolos como funciona a nossa linguagem. Mas eu penso que a hermenêutica, ela... Oi? A hermenêutica linguística, como assim? Sobre esse ponto de estudar sentido, acho que é uma consideração da semântica. Como colocar a semântica em sentido. Eu não sei se eu entendi direito a tua pergunta. Quando a gente fala, que dentro de um padrão hermenêutico, que quando eu penso de hermenêutica, eu estou pensando principalmente o Riquet e o Heidegger, em algum sentido o Yoga, mas principalmente o Riquet, ele vai defender, o Riquet vai defender que esse tipo de acontecimento, de explicação, bom, você não consegue dar conta por meio da pragmática, você precisa supor que isso é um fenômeno semântico e não um fenômeno pragmático. Isso tem uma consequência séria para o modo como nós lidamos com a linguagem.
E ele vai falar de uma teoria de dupla referente da linguagem, ele vai falar que no final das contas isso é uma confirmação de que aquilo que a hermenêutica falou de um jeito não muito claro ou hermético é uma consequência, é algo que realmente se põe quando a gente começa a analisar um pouco mais analiticamente o fenômeno. Pedro, queria perguntar? Você perguntou se a gente tinha intuições. Eu tive uma intuição ao ver sua apresentação. Foi uma intuição que eu estou cada vez mais indo em direção à tese do Quine. Duas teses, na verdade. A primeira é a inescrutabilidade da referência e a segunda é a indeterminação da tradução. Se essas duas teses forem verdadeiras, seja um ceticismo semântico. Não há significado. Ok. Suponha que esse seja o caso. Não há significado. Se o Quine tiver razão, parece que, por um lado, ele resolve o problema de explicar o significado metafórico. Não tem significado, então o que a gente tem que explicar é o modo como os falantes se comportam numa determinada comunidade. Isso evita as lacunas que você mencionou. Por um lado, porque aí você não tem um problema de explicar aqueles casos em que o conteúdo metafórico parece ser irredutível. Por que irredutível? Precisamente porque as pessoas se comportam daquela maneira e não tem significado. Não tem aquilo aqui. O que você acha dessa intuição? É uma intuição, sim, né? No sentido de que eu compartilho com ela, né? Eu compartilho dela. Mas eu penso que as metáforas, justamente diferente das implicaturas, né? Elas são muito mais coladas ao significado, isso que a gente chama de significado literal, que a gente pode chamar de significado comum ou de significado primeiro. E a gente podia de repente mudar, falar metáforas, o uso das metáforas está muito mais próximo ao uso do modo como nós usamos frases literais do modo como nós tiramos implicaturas a partir daquilo que a gente fala. E nesse sentido, talvez eu não precisasse usar o termo significado, que é bem problemático, sim, né? Embora eu estou usando aqui. Mas eu acho que funcionaria se eu tirasse o termo significado e falasse uso, ou não, né? Eu falaria o uso de uma frase que a gente nomeia como metáfora é muito mais colado ao uso literal e preciso da linguagem do que do uso das implicaturas conversacionais. Não sei. Sim, suponha que sim. Seria um problema? Que aí, o problema seria então explicar por que há essa relação? Exato. Seria explicar por que há essa relação. Seria você assumir que não faz sentido falar em diferença entre literal e metafórico, talvez seria uma consequência. Exato. Né? Você podia ir nessa direção. Né? E eu também não acho nenhum problema em falar isso, né? Podia ser uma conclusão. Não faz diferença entre o significado literal e metafórico. Na verdade, desculpa interromper, o Quiniano diria, né? Bom, na verdade, o que a gente chama de significado literal não é significado literal. Quando alguém usa a palavra gavagai, não importa se ela está se referindo ao coelho, ou parte destacada de coelho, ou pequeno animal branco. Importa como as pessoas reagem a isso, se comportam com relação a isso. Então, na verdade, não tem nem esse uso literal, digamos. Ok. Eu vejo isso como uma possibilidade. Por outro lado, a gente o tempo todo está... daqui eu te faria uma pergunta. Né? Por que a gente tem apreço, pelo menos no meio científico, ou no meio filosófico, pela linguagem precisa, literal, que talvez não precise assumir um compromisso metafísico de literal, como descrevendo uma referência e tal, mas de precisão de linguagem. Né? Parece que, de algum modo, o conceito de metáfora e de literalidade, ele ainda é útil para alguma coisa, né? Para a gente diferenciar. Eu consigo entender se tu está falando isso no sentido metafórico, mas se for literal, cara, isso não faz o menor sentido. Não sei, de repente dá de pensar essa modalização com outra diferenciação. Parece um conflito de intuições. Pode ser. A resposta quiniana seria, bom, porque permite fazer previsões úteis, assim, as motivações vão ser pragmáticas dentro da teoria. Seria alguma coisa nessa direção. Eu queria mais ter uma informação sobre o estado das coisas, do desenvolvimento da pragmática e sobretudo
da questo do contesto, perché una cosa acho pode ser interessante, não sei se já tem, obviamente é a distinção entre um contexto comum entre dois falantes que comunicam e contextos privados, né, particulares, cada um tem o seu, tipo o caso da informação, do diálogo sobre o gato que está no chão, para alguém que sabe que o gato foi embora, mas ele não viu ainda voltar, isso pode implicar que o gato voltou, mas para quem estava fora de casa e somente voltou, isso tem totalmente outras implicações, por exemplo. Sim. Então tem uma distinção entre contextos privativos, particulares, né, como se fala, privativos, e um contexto comum, quando você fala o gato. Ele, a mãe, digamos, fala o gato no lugar de falar miau, que é o nome, mas então você entende que essa referência já é comum, então todos os dois já têm o mesmo contexto que vai se referir ao mesmo gato, que é miau, por exemplo. Então acho, como já está desenvolvida, a que ponto é se tem o desenvolvimento entre relações entre contextos e implicações? Eu tentei pensar isso, é que assim, algum contexto comum, uma implicatura vai acontecer quando existe algum sucesso linguístico, então a gente tem que supor que tem que alguma coisa tem em comum entre os dois falantes. Não, por isso, o gato, por exemplo, já isso denota o fato que tem um contexto comum. Ok, exato. Porque a comunicação, digamos, teve sucesso, só que depois tem implicações diferentes também no contexto particular, sim, específico de cada um falante, por exemplo. Ok. Eu tentei pensar alguns desses contextos particulares, radicalmente particulares, no sentido de algumas coisas que dizem respeito só a mim, estritamente a mim, nesse sentido, no final das contas, o que vai sobrar? Só meu corpo. Eu acabei buscando algumas coisas no cognitivismo, que é interessante pensar. E daí ali no cognitivismo é possível perceber, eu estou pensando principalmente o Leithoff e o Johnson, que tem Filosofia na Carne, Mulher, Fogo e Coisas Perigosas, enfim, tem uns textos interessantes, que mostram que mesmo na falta de um contexto linguístico comum, há um contexto cognitivo comum. Mas agora, se existe alguma diferença essencial entre os dois tipos de contexto, não sei. Mas, por exemplo, tem o caso das piadas, por exemplo, que não tem sucesso, você faz uma piada, mas ninguém está rindo, então você está vendo que tem exatamente o evento, que tem contextos. Obviamente, você entende o significado das palavras. Sim. Então, tem um contexto comum. Mas tem contextos totalmente exclusivos, ou seja, que não comunicam. Não gera a implicatura que o falante estava propondo. Isso é um exemplo da evidência do fato que existem esse tipo de contextos particulares. Então, uma sugestão, não sei se faria sentido aqui, mas é pensar como tradicionalmente se pensa os indexicais. Você tem um significado do conteúdo e tem um significado do caráter. O caráter dá regra para o uso do indexical. Enquanto o conteúdo vai depender do agente, do mundo possível, do espaço. Claro. O contexto exato. Ok. Essa é a solução do Stern. Ele começa a discutir o minimalismo semântico, que é basicamente a ideia bem standard. A maçã é vermelha significa que a maçã é vermelha. Só isso. O que significa? A maçã é vermelha significa a maçã é vermelha. Só. Mas ele pensa que é possível você usar o aparato do Kaplan para tratar significados metafóricos, que ele fala, ele chama de significados metafóricos. E daqui ele postula o MDET, que funciona como... o indexical. Exato. Então vai nesse caminho, sim, também. Mas isso para você ter uma teoria formal, por isso que eu chamo de teoria semântica. Sim. Porque você não precisa assumir que uma teoria semântica é uma teoria que explica como realmente nós funcionamos. Qual é o nome dele? Porque agora eu fiquei curioso. Se eu tivesse a intuição, pode ser ter a distinção, mas eu estou curioso para como ele vai definir o caráter, assim, esse MDET. Ou me passa depois, entendeu? Ok, eu acho que eu chamei de Stern, mas não, tranquilo, depois você me passa. Obrigado. Ele tem uma porção de textos metáfora minimalismo, metáfora
E assim, o did that, ele rigidifica as descrições acopladas ao operador também, né? Aí eu acho curioso pensar nesse operador relacionado a metáforas, se ele vai rigidificar expressões que tem ou não. Vai justificar, vai. Eu não sei quais são todas as implicações disso, tem lá pro grip, mundos possíveis e coisa e tal, mas sim, vai tornar uma expressão metafórica a partir do momento que você usa, tecnicamente pode ter esse operador na frente de qualquer termo da língua, né? Por isso que é uma coisa que no final das contas você pergunta, isso ajuda realmente a explicar alguma coisa, porque quando tudo é tudo, não é nada. Quando falam Julieta, quando o Romeu fala Julieta é o sol, né? Nesse é o sol, existe uma relativização conforme o contexto de proferimento do operador, que torna aquela característica da Julieta única nesse mundo possível. Mas daí são coisas que vão bem além do que eu tenho. Mas eu sei que existe. Aí eu tenho uma dúvida com relação à tentativa de transformar as teorias de metáfora em teorias semânticas. A ideia que está por trás é a ideia de tentar construir uma semântica standard como composicional para lidar com metáforas? Ou não? Ainda... Uma semântica standard composicional para lidar com metáforas? Sim. Se a metáfora é um fenômeno semântico e não algo que está simplesmente relativo ao uso, que a pragmática poderia tratar, embora a gente saiba que é complicado também separar isso, né? Mas pelo menos no curso de letras se separa e a gente pode continuar daquele jeito separado. Mas se metáfora é um fenômeno semântico, de algum modo a gente teria que ser capaz de tratar ela composicionalmente. E aí você tem ideia de como isso seria feito? Por exemplo, seria um termo que ele teria uma série de significados ou um significado disjuntivo? Seria a proposta do Stern é parecida com, da mesma forma como tem um indexical, eu botei um demonstrativo, né? Vai funcionar igual a isso daí. Você não tem simplesmente um quadro mínimo que refere ao contexto. Na verdade, você transforma toda a linguagem como sendo referível ao contexto de proferimento, né? A partir disso. Mas agora também como seria semântica total, não sei como faz, né? Mas ele apresenta, é interessante, né? É como funcionaria pensar um operador metafórico, que funcionaria parecido com... É um misto entre um demonstrativo e um lexical. Alguém mais?